Fala, meus cupinchos, eu sou o professor Marcito e hoje eu vou te ensinar mais um pedaço da história de uma forma barbada, de uma forma fácil para tu entender. A Guerra Fria, ou pelo menos o início da Guerra Fria. Como? Com a teoria do velho do saco. Já ouviu falar? Pois é, o que é a teoria do velho do saco? Vamos começar. Quem que nunca teve medo do velho do saco? Aqueles tiozão, coitados, mendigo da rua que ficam aí. Né? A minha mãe me assustava com o velho do saco. Ó, o velho do saco vai te pegar. Ó, o velho do saco aqui, cuidado com ele, ó. Se tu me responder, se tu me desobedecer, tu for mal no colégio, tu não lavar a louça, se tu responder a tua mãe e teu pai, tu falar mal pra tua avó, se reclamar do presente que a tua avó te deu, o velho do saco vai te pegar. Eu morria de medo. Mas, Marcito, o que isso tem a ver com a Guerra Fria? Fica frio, segura o tchan que eu vou te explicar. Bom, na verdade não é para entender toda a Guerra Fria, mas o início dela. A gente sabe que a Guerra Fria, historicamente falando, um conflito político, ideológico, científico, uma corrida espacial, uma corrida armamentista, uma corrida biológica, uma corrida cultural entre duas superpotências, os Estados Unidos, representando o mundo capitalista, e a União Soviética, representando o mundo socialista, ou do socialismo real, tá? Mas o que acontece? Quando começa a Guerra Fria, qual é a ideia dessa Guerra Fria? A gente sabe que lá em 1945, quando os Estados Unidos tocam as duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, gera um aviso para o mundo e principalmente para a União Soviética, aqui ó, eu sou mais ticudo, eu sou mais poderoso, se tu te meter comigo, algo vai acontecer contigo. Ali já era uma declaração, mas ainda não era bem a Guerra Fria. Na verdade, oficialmente, politicamente falando mesmo, a Guerra Fria começa lá por volta de 1947 nos Estados Unidos. Sim, nos Estados Unidos, depois que o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, dá um discurso, uma faculdade nos Estados Unidos, dizendo o seguinte: uma cortina de ferro baixa no leste europeu, que seria a União Soviética, que estaria atrelando países do leste europeu para o seu mundo socialista. Nós temos que cuidar, vocês, Estados Unidos, o país mais rico, a maior potência do mundo, tem que cuidar para que essa ameaça não venha para cá. Vamos pensar um pouquinho. Galera, é o seguinte: os Estados Unidos, na verdade, saiu como a principal potência, a potência mais rica da Segunda Guerra Mundial. Muito mais do que a União Soviética. Só para você ter uma noção, dos 50 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, 25 milhões eram da União Soviética. Era uma superpotência, claro, tinha força política e ideológica, tinha, mas não era uma superpotência do tamanho dos Estados Unidos. Pensem comigo agora. Os Estados Unidos, maior vitorioso da guerra, potência mais rica da guerra, de alguma forma ganhou dinheiro com o quê? Com armas. E precisava manter essa economia de guerra, de certa forma. Só que para manter a economia de armas tem que ter guerra. Para ter que ter guerra tem que ter o quê? Tem que ter inimigo. E agora? Acabou a Segunda Guerra, acabou o Hitler. Ah, mas o demônio vem do leste, o perigo vermelho, muhahaha. Não que fosse mocinho, mas não era tão forte quanto parecia ser. Não importa o tamanho da força, não importa o tamanho do perigo que tivesse a União Soviética de forma real. Tanto é que ela nunca avançou para o lado capitalista e nem os Estados Unidos avançou para o lado socialista. Houve uma fronteira de Segunda Guerra que não mudou. Mas não importa o inimigo, não importa a força do inimigo. Importa o medo que ele gere nas pessoas. O que importa é o medo que tu tem dele, porque daí tu faz o quê? Aí tu colabora. Por quê? Porque se houvesse a crença por parte da Europa, por parte dos Estados Unidos, até por parte da América depois, de que a União Soviética era sim um perigo a ser enfrentado, os países aliados seriam, obviamente, aliados, fariam o que eles queriam, ajudariam os Estados Unidos na compra de armas, né? Nas alianças, nos pactos assinados, entende? Por quê? Porque nós temos medo. O perigo que vem de fora só pode ser combatido se vocês se comportarem e ajudarem e colaborarem com o que a gente tem aqui dentro. Entenderam a sacada? Não importa o tamanho do inimigo ou a força do inimigo, o importa é o discurso, o importa é que ele represente dentro do meu discurso. Se ele é um demônio, ele é um demônio. Então vamos cuidar para o demônio não vir para cá. Entenderam a lógica? Voltemos então para o velho do saco. O velho do saco existindo ou não? E é claro que não existia, mas o que importa não é ele existir. O que importa é tu ter medo dele. Porque se tu tiver medo do velho do saco, tu obedece tua mãe, obedece teu pai, tu faz teus temas, tu lava a louça, tu arruma tua cama. Por quê? Porque se tu não fizer isso, ele vai te pegar, te botar dentro do saco, te jogar no rio. Entende? A existência dele, de fato ou não, não importa. O que importa é o quanto ele afeta emocionalmente a tua crença. Se tu acreditar que ele existe e se ele gerar medo em ti, ele gera colaboração em ti, aquela pessoa que te botou medo. E a Guerra Fria foi isso. Uma guerra mais ou menos de demonização de um lado para o outro, mais para defender o lado seu do que atacar o outro lado. Quanto mais medo eu tenho do outro lado, mais o meu bloco colabora. E vice-versa. A Guerra Fria foi mais ou menos isso. Uma teoria ligada àquele folclore que a tua mãe sempre contou pra ti, a teoria do velho do saco.
Então, meus camaradas, meus cupichas, a Guerra Fria foi mais uma guerra de defesa do próprio bloco do que de ataque ao bloco do outro. Fui comer muito fácil da história, viu? Como é fácil da história na visão do professor Marcito. Se tu gostou então desse vídeo aí, vai ter outras aulas aí, tá? Se tu gostou desse vídeo, segue o Marcito então aqui no Instagram, @Marcito Castro, segue o Marcito aqui no Facebook, @Marcito a página, e também te inscreve no YouTube, Marcito apenas, tá? Tamo junto, respeita a vila e estuda história.